Imagine que você está isolado, vivendo no meio da floresta, cercado por perigos e sobrevivendo apenas com o que encontra. Agora, imagine que está fazendo isso porque acredita que seu país ainda está em guerra, quando na verdade a guerra já terminou há décadas. Essa é a história real de Hiroo Onoda, um soldado japonês que passou quase 30 anos escondido, esperando ordens que nunca chegariam. Uma história que mistura disciplina, lealdade e tragédia. Mas como isso aconteceu? Como um homem pode viver tanto tempo sem perceber que o mundo mudou? Para entender essa história inacreditável, precisamos voltar ao passado. A missão que nunca acabou. O ano era 1944. O Japão estava em uma situação desesperadora. As forças aliadas avançavam rapidamente e a guerra que parecia promissora no início estava se tornando um pesadelo. A única opção do Japão era resistir a todo custo. Hiroo Onoda era um jovem oficial de inteligência, treinado em táticas de guerrilha, infiltração e sobrevivência extrema. Ele não era um soldado comum. Ele fazia parte de uma elite que recebia missões secretas e perigosas. Foi então que ele recebeu uma ordem que mudaria sua vida para sempre. Vá para a ilha de Lubang, nas Filipinas, atrase o avanço inimigo, destrua pontes, cause confusão e, acima de tudo, não se renda. Para os japoneses da época, a rendição era um destino pior que a morte. Isso significava desonra, significava falhar com o imperador. Onoda aceitou a missão sem questionar. Ele partiu com um pequeno grupo de soldados determinados a resistir até o fim. Mas o que ele não sabia é que esse fim demoraria 3 décadas para chegar. A guerra acabou, mas ele não sabia. Em agosto de 1945, o mundo mudou para sempre. 2 bombas atômicas devastaram Hiroshima e Nagasaki, forçando o Japão a assinar sua rendição. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado, mas ninguém conseguiu avisar Hiroo Onoda e seus homens. Eles estavam isolados na floresta, cortados do mundo exterior. Quando aviões sobrevoaram a ilha e jogaram panfletos anunciando o fim da guerra, eles acharam que era propaganda do inimigo. Para eles, tudo era uma armadilha. E então, decidiram continuar lutando. Imagine viver assim. Você acha que está cercado de inimigos, que cada barulho na mata pode ser uma emboscada, que o menor erro pode significar a morte. Foi assim que Onoda viveu pelos próximos 29 anos. Uma vida na selva. Nos primeiros anos, Onoda e seus companheiros seguiam suas ordens à risca. Eles atacavam fazendas locais, roubavam comida, sabotavam plantações e até trocavam tiros com soldados filipinos que tentavam encontrá-los. Mas, com o passar do tempo, a situação ficou ainda mais extrema. Um a um, seus companheiros foram morrendo, vítimas de confrontos e doenças. Onoda ficou sozinho, com apenas sua determinação para mantê-lo vivo. Ele dormia no chão, se escondia em cavernas, caçava pequenos animais e roubava arroz de vilarejos. Ele acreditava que estava cumprindo seu dever. Mas, enquanto ele lutava por um Japão que não existia mais, o mundo seguia em frente. Os Estados Unidos haviam se tornado uma superpotência. O Japão agora era um país pacífico e moderno. O homem havia pisado na Lua, mas nada disso existia para Onoda. Para ele, era 1945 e ele ainda estava em guerra. O encontro que mudou tudo em 1974, um jovem japonês chamado Norio Suzuki decidiu que queria encontrar 3 coisas na vida: Hiroo Onoda, um panda e o pé grande. Essa parecia uma missão absurda, mas o inacreditável aconteceu. Suzuki foi até Lubang, caminhou pela floresta sozinho e encontrou Onoda. Agora, imagine o momento. Você passou quase 30 anos acreditando que qualquer pessoa que se aproximasse era inimiga. Mas, de repente, aparece um homem que fala a sua língua, sorri e diz: Onoda-san, a guerra acabou. Você pode voltar para casa. Onoda ficou desconfiado. Era impossível. Ele disse que só aceitaria se render se recebesse ordens diretas de seu comandante. E, para a surpresa de todos, o governo japonês conseguiu encontrar o antigo comandante de Onoda, o Major Taniguchi, agora um senhor aposentado vivendo uma vida comum. Taniguchi viajou até a ilha e, quando encontrou Onoda, deu a única ordem que ele esperava há anos. A guerra acabou. Você pode voltar para casa. Onoda ficou imóvel. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Então, lentamente, ele tirou sua espada, descarregou seu rifle e, pela primeira vez em 30 anos,
percebeu que estava livre. Um mundo que ele não reconhecia. Em 9 de março de 1974, Hiroo Onoda se rendeu oficialmente. Ao chegar no Japão, foi recebido como um herói nacional, mas para ele, aquele país era irreconhecível. As cidades estavam repletas de luzes, tecnologia e carros modernos. As pessoas já não tinham o mesmo espírito militarista. O Japão que ele conhecia não existia mais. Onoda percebeu que não pertencia mais àquele mundo. Uma nova vida no Brasil. Desiludido, Onoda decidiu recomeçar. Ele se mudou para o Brasil, onde comprou terras no Mato Grosso do Sul e virou fazendeiro. Ali, ele encontrou paz. Ele só voltou ao Japão anos depois, quando decidiu criar um instituto para ensinar jovens sobre disciplina e sobrevivência. Em 2014, Hiroo Onoda faleceu aos 91 anos, mas sua história continua viva até hoje. O legado de Onoda. Essa história não é só sobre guerra, é sobre lealdade, sobre a força da mente humana e sobre o perigo de seguir cegamente uma causa. Onoda acreditava que estava fazendo a coisa certa, mas no final ele era apenas um homem preso no tempo, incapaz de perceber que o mundo havia mudado. Agora, imagine você no lugar dele. Se você estivesse ali, isolado, sem comunicação, quando teria desistido? Ou você também teria resistido até o fim?